Graças a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Diga glória a Deus. Que maravilha. Para mim é uma alegria imensa poder estar aqui com os irmãos nessa noite, para juntos festejarmos neste grande congresso que é o Conjure. Me sinto honrado em estar entre os pregadores que estão falando para vocês nesta noite. Também sinto o peso da responsabilidade de encerrar este congresso, mas acredito que Deus há de fazer grandes coisas em nosso meio nesta noite, em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por gentileza, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26 em diante. Enquanto você vai folheando a Bíblia aí, eu quero agradecer a liderança desta igreja, na presidência, pela vida do pastor Elzi. Muito obrigado, viu, pastor? O senhor, também do pastor Douglas, obrigado por nos permitir estar aqui. E o pastor Elzi disse que eu tenho até meia-noite para poder pregar, viu? Então, se o presidente falou, está falado. Que Deus abençoe nosso querido amigo pastor David. Muito obrigado, viu? Pelo senhor ter abraçado o nosso ministério, acreditar em nós. Deus em Cristo Jesus te recompense. Cadê o Juninho? Está fazendo aniversário. Ele sempre some, né? Deus abençoe. Deus abençoe meus amigos que estão ali. William Rodrigues, o Belde, Deus abençoe, em nome de Jesus. Hudson Arcanjo, Deus abençoe, viu? Você e a sua família são especiais para nós. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, a partir do 26, quem encontrou, diga amém. Diz assim: e no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ele estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quem diz glória a Deus? Podei-vos assentar, irmãos, nesta noite. Meus coleguinhas do som, tá ótimo aqui, viu, gente? Se vocês puderem deixar assim para mim, pois eu dou R$5 para cada um de vocês no final do culto, tá bom? 5 só porque a crise está feia, o negócio está feio. Irmãos, no domingo em que estamos presentes nesta noite, na data em que representa este fim de semana, com o tema escolhido pelos irmãos para este congresso, eu não poderia pregar outro tipo de mensagem a não ser a que vou falar aos irmãos aqui nesta noite. E gostaria de pregar aos irmãos com a graça de Deus e o auxílio do Espírito Santo sobre o grito que revolucionou a história. Diga comigo: o grito que revolucionou a história. Sabemos, irmãos, que
quando o Senhor plantou um jardim no Éden e colocou o homem, havia um relacionamento profundo, intenso, e de uma entrega de Deus para com o homem, de fato maravilhosa. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor descia no jardim para conversar com a coroa da sua criação. Não sabemos o horário que Deus descia, mas sabemos que Adão poderia, de certa forma, sentir quando os pés de Deus começavam a tocar aquele lugar. Nós conhecemos a história e sabemos que um belo dia Eva dá ouvido às tentações de Satanás, que dominou a consciência daquela serpente. E a Bíblia aponta para nós que o homem caiu. Mas Deus, com a sua aliança e o tratado que tinha para com o homem, desceu como costumeiramente no jardim. E quando Deus desceu como costumeiramente no jardim, no ponto de encontro, Deus não encontrou a coroa da sua criação. E a voz de Deus começou a ecoar no jardim, perguntando: Adão, Adão, aonde estás? O que foi que você fez? Não é que Deus não sabia a resposta, mas em todo o cenário bíblico, os irmãos vão de concordar comigo, cara Leísa, que o que Deus sempre espera de nós é sinceridade relativa a algumas ações que tomamos diante de Deus. O homem estava coberto com folhas de figueira e com vergonha de Deus, pois é isso que o pecado faz com o homem, torna-o com vergonha diante da presença daquele que o criou. A Bíblia diz para nós então que Deus, ele chama aqueles que estavam habituados dentro daquele cenário e aplica certo tipo de algumas sentenças sobre eles. A Adão, Deus diz: Adão, a partir de hoje, do suor do seu rosto você come. Acabou a moleza. A Eva, ele diz: a partir de hoje, com dores conceberás e darás à luz em grandes prantos. Talvez esse seja o motivo de algumas mães aqui nessa noite estarem esperando a eternidade para ter uma conversa bem particular com Eva. Deus olha para a serpente e diz para ela: a partir de hoje, sobre o seu ventre você rasteja, e do pó da terra você come. Gênesis 3,15 então aponta para nós que a primeira profecia messiânica saiu da boca do próprio Deus. Quando o Senhor olha para Satanás e diz assim: olhe bem para Eva e grave o rosto dela, porque da semente da mulher irá nascer um que irá esmagar a sua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira profecia messiânica saiu e partiu da boca do próprio Deus. A partir de então você consegue enumerar em toda a Bíblia Sagrada dezenas de profecias que falam acerca do Messias, do remidor que viria para resgatar a comunhão primária entre Deus e o homem, daquele que se entregaria e seria aquele que é a moeda de resgate para que Deus filiasse o seu povo novamente ao seu coração. Percebemos, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada está recheada desses detalhes, e a Bíblia aponta para nós o lugar de seu nascimento, a Bíblia aponta para nós o seu caráter sofredor, a Bíblia aponta para nós o doloroso e quão difícil seria o seu ministério e a sua missão. De fato, nós podemos perceber Jesus Cristo em todo o cenário do Antigo Testamento, pois se engana quem pensa que a Bíblia é um livro desconexo. O Antigo Testamento por inteiro aponta para uma única e exclusiva causa: a vinda do Messias para redimir o povo de Deus. Nós observamos Jesus Cristo em meio às manifestações teofânicas, o Filho de Deus apresentado no Antigo Testamento. Mas quando observamos as profecias messiânicas, aquele que é considerado o profeta messiânico e o que mais falou e deu mais detalhes acerca de Cristo Jesus, sem dúvida, foi Isaías. Isaías é aquele que na sua boca as palavras sobre Jesus, as palavras sobre o Messias,
é parte da sua mensagem central pela qual ele prega e pela qual ele anuncia. Quando você olha para Isaías capítulo de número 7, versículo 14, Isaías ele diz: porque o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberás e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzindo é: o Senhor é conosco. Talvez algumas pessoas aqui identificaram Isaías como um louco, ou talvez como um maluco, porque como pode uma virgem dar à luz, sendo que o palco da concepção é o ápice da conjunção carnal de um homem para com uma mulher? Como uma virgem poderia ser capaz de dar à luz? Eu lhes pergunto aqui nessa noite: haveria alguma coisa difícil demais para Deus? Aquele que firmou a terra, aquele que estabeleceu os mares e aquele que programou o relógio biológico do homem, poderia ter alguma coisa difícil demais para Deus? Eu lhe digo aqui nessa noite que não. Isaías abre a sua boca e o Espírito Santo de Deus o enche mais uma vez, e em Isaías capítulo 9, versículo de número 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Príncipe da paz, o Pai da eternidade. Sem dúvidas, Isaías dá tantos outros detalhes que, se eu fosse falar para os irmãos aqui das dezenas das profecias messiânicas que estão inclusas no livro do profeta Isaías, eu gastaria bastante tempo. Contudo, eu gostaria de falar daquela mais famosa. O capítulo 53 de Isaías manifesta o perfil do servo sofredor. Isaías registra para nós no capítulo de número 53 o perfil do Messias, e ele começa dizendo no capítulo 53, versículo de número 1: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de rebento de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como os que os homens escondia o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos como um aflito, ferido de Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia apresenta para nós os detalhes da vinda do Messias. Quando você olha para o último livro do Antigo Testamento, quando você olha para este livro, você percebe que no último capítulo a Bíblia registra para nós, em Malaquias, dizendo para nós assim: eis que vos envio o profeta Elias, na unção do profeta Elias a minha voz. E quem é esse? É aquele que Isaías também profetizou acerca dele, dizendo: eis que haverá uma voz que clama no deserto, e é este quem preparará o caminho do Filho do Homem. Quando você entra em Lucas capítulo de número 1, você observa que o anúncio desta voz está predito. Quando Zacarias aprove sorte de oferecer sacrifício naquele dia, Zacarias e Isabel eram primos de Maria, a mãe de Jesus, só que eles já eram de antiga idade e não tiveram filhos em toda a sua mocidade. Quem sabe em sua tenra idade eles já não mais oravam para ter filhos. Mas nós vamos aprender, meus irmãos, com Zacarias e Isabel, que as nossas orações não contêm prazo de validade. Quando o anjo se apresenta à direita do altar, ele olha para Zacarias e diz assim: eis que as tuas orações elas foram ouvidas, e a sua mulher em sua velhice dará um filho, e esse será aquele que por-lhe-ás o nome de João, e terás alegria, e muitos se alegrarão em seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Ele estará com o nazireado sobre os seus ombros, e a ele quem preparará
preparou o caminho para a chegada do Filho de Deus. Quem é esse? Esse é João Batista. A Bíblia aponta para nós o nascimento deste menino João Batista, a voz que clama no deserto, a voz que preparou o caminho do Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Quando nós olhamos, meus irmãos, para Lucas capítulo de número 1, versículo de número 26, quando Isabel estava no 6º mês de sua gravidez, o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade de Nazaré, uma cidade pequenininha, e de repente ele se localiza na casa de Maria, se apresenta diante dela e diz: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Ela olha para ele, não entende que tipo de saudação seria aquela, mas ele olhando para ela diz assim: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Maria fica preocupada e diz para ele assim: meu senhor, mas como isso vai se cumprir sobre a minha vida se eu nem sou casada? Estou desposada apenas com um varão. Aí o anjo olha para ela e diz: Maria, não temas e não se preocupa, porque a sombra do Altíssimo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Pelo que nascerá de ti, Maria será considerado santo. Hebreus aponta para nós que o corpo de Jesus foi preparado no ventre de Maria pelo próprio Espírito Santo, pelo que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, sem conhecer o pecado e sem pecar. Jesus foi santo desde o seu nascimento, e hoje é o santo assentado à destra de Deus, imaculado Cordeiro do Pai. Oh, aleluia! O anjo olha para ela e diz: Maria, não se preocupa, quem vai fazer todo este trabalho será a virtude do Altíssimo. Em outras palavras, o anjo Gabriel estava dizendo para Maria: Maria, fica tranquila, o projeto é de Deus, a promessa é de Deus, não tem nada a ver com a sua capacidade. Você só está tendo a honra de estar incluída neste projeto. Você só tem o cabimento de dar lugar para o que Deus irá fazer. O resto a sombra do Onipotente faz, o resto a virtude do Altíssimo faz. Eu gostaria de dizer uma coisa aqui para alguém nessa noite: quando se trata de promessa deferida da boca de Deus, não tem nada a ver com a tua capacidade, não tem nada a ver com você, tem a ver que Deus foi com a tua cara, decidiu incluir você no projeto, e Ele vai fazer com que a sua palavra se cumpra detalhe por detalhe sobre a sua história. Olhe para mim aqui nessa noite, olhe para mim. Quando você observa todos os evangelhos, eles omitem para nós quem foi Jesus do seu nascimento até os seus 30 anos de idade, quando ele deu início ao seu ministério. Mas se você observar todos os evangelhos, eles carregam consigo uma mensagem. Mateus, quando escreve o seu evangelho, está o endereçando aos judeus, e ele apresenta Jesus como rei na figura do leão, a majestade e a soberania. Mateus se preocupa com a genealogia minuciosamente apresentada no seu primeiro capítulo, porque ele quer provar para os judeus que Jesus descende de Adão, de Abraão, que veio de Deus, e este também é considerado o cumprimento de cada palavra dita pelos profetas. Marcos escreve para os romanos, ele não apresenta o ministério, o nascimento de Jesus. E por que Marcos não apresenta o nascimento de Jesus e nem a sua genealogia? Porque no seu evangelho ele tem a característica de apresentar Jesus como servo, e servo não tinha família, servo não tinha genealogia, servo apenas serve a sua casa, servo apenas serve a mesa. Por isso o versículo chave do evangelho de Marcos é quando diz assim: e ele não veio para ser servido, mas veio para servir aos seus e aqueles que são dele. Por isso Marcos apresenta e prefigura Jesus na figura do boi. Quando você observa Lucas escreve o evangelho para os gentios, e os gentios eram chatos demais. Por isso Lucas, com riqueza de detalhes pelas quais o seu evangelho é descrito, apresenta Jesus para nós como o homem perfeito, apresentando Jesus como o homem perfeito na figura do homem, na visão de Ezequiel. Quando você olha para João, é o único que não é incluído dentro da classe dos evangelhos sinóticos, porque João ele já começa o seu evangelho
evangelho de uma maneira diferente. Se por um lado Mateus e Lucas se preocupam com genealogia, e Marcos nem apresenta ela porque prefigura Jesus como um servo, João nem apresenta a genealogia terrena. Ele já começa o capítulo 1, versículo 1, dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e sem esse verbo nada do que foi feito se fez. João apresenta para nós que Jesus é o verbo vivo encarnado, manifestado entre os homens para restaurar a humanidade. Quando você observa o evangelho de João, ele apresenta o seu evangelho de forma ímpar e muito própria. Jesus como filho de Deus, afirmando a sua divindade a todo instante, e ele prefigura Jesus na figura da águia, símbolo de ressurreição e triunfo, porque quando pensaram que silenciaram o Messias, ele logo ressurgiu ao terceiro dia, proclamando as verdades do reino do céu. Olhe para mim aqui nesta noite, não aplauda Jesus ainda. Observe, meus irmãos, que cada um dos evangelhos apresentam para nós o ministério de Jesus. A Bíblia apresenta para nós, no livro de Lucas, ela começa a dizer para nós pequenos detalhes sobre o crescimento de Jesus. E Lucas diz no capítulo 2, versículo de número 40: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça a graça de Deus estava sobre ele. Quando você olha para o capítulo 2, versículo 52, ele diz a mesma coisa: e crescia Jesus em sabedoria e estatura, e a graça para com Deus e para com os homens. Enquanto isso, João Batista, o seu primo, já pregava, e a pregação dele era às margens do Rio Jordão. E enquanto João Batista vai pregando, ele vai dizendo assim: arrependei-vos, raça de víboras, porque já é chegado o reino dos céus. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? A mensagem de João Batista foi a mesma durante muitos anos, até que um dia Jesus, aos seus 30 anos de idade, chega para iniciar o seu ministério. Aí quando vem Jesus se aproximando, um belo dia João Batista pregava, e João Batista pregava dizendo que ele era apenas uma voz, mas haveria um que viria depois dele, e que antes dele ele já era, e que ele não seria digno de desatar a sandália dos seus pés. Aí um belo dia João Batista está pregando, quando de repente ele dá uma olhada lá no meio da multidão, e Jesus vem se aproximando. E quando Jesus vem se aproximando, João Batista para de pregar, aponta o dedo e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é sobre ele quem eu tenho pregado. Olhe para mim aqui nessa noite, observe que João Batista, ele está dizendo para nós: eis aí o Cordeiro de Deus, porque Jesus não foi mais um cordeiro. O Antigo Testamento é banhado de sangue, o Antigo Testamento tem a morte do cordeiro a cada ano, para poder pagar, para poder cobrir o pecado do povo. Mas Jesus não seria um sacrifício para cobrir o pecado da humanidade. Ele foi o cordeiro oferecido por Deus para retirar a marca do pecado de sobre nós. Jesus é o Cordeiro do Pai. Jesus é batizado por João Batista. Quando Jesus é batizado por João Batista, há uma reunião da Trindade nas margens daquele rio, porque a Bíblia diz para nós que o Filho está sendo batizado. Aí vem o Espírito Santo e paira sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e de repente a voz do Pai ecoa dos céus dizendo: esse aí é o meu Filho amado, em quem eu tenho nele prazer. Oh, aleluia. Aí a Bíblia diz: depois que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, passando 40 dias fazendo uso da sua natureza humana em toda a sua vida, Jesus foi tentado como homem, sobreviveu, fazendo uso de oração, consagração e cheio do Espírito Santo, rompeu as tentações do diabo. E quando ele volta, ele sai. E quando Jesus ele sai da tentação, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus então, ele chega em uma cidade. E quando ele chega na cidade chamada Nazaré, ele entra para dentro da sinagoga. Quando ele entra para dentro da sinagoga, foi lhe dada a oportunidade. E quando foi lhe dada a oportunidade, entregaram nas suas mãos o rolo do profeta Isaías. Quando entregaram nas suas mãos o rolo do profeta Isaías, o rolo que eles tinham e faziam
faziam a lida na sinagoga não é como a nossa Bíblia, organizada em capítulos, versículos, e tem até epígrafe para localizar o texto bíblico. Mas o rolo do profeta Isaías era um extenso escrito das suas profecias. Mas de repente, quando Jesus ele abre o rolo do profeta Isaías, caiu aquilo que está escrito em Isaías capítulo 61: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu a pregoar o ano aceitável do Senhor, a pregoar libertação aos cativos, a dar vista aos cegos, e dizer para o coxo: salte, porque é chegado o reino dos céus. Aí ele fecha o rolo, senta na cadeira de Moisés e diz assim: hoje se cumpriu sobre vós esta profecia. Jesus dá início ao seu ministério. Quando você olha um pouquinho mais à frente, Mateus capítulo de número 10, aponta para nós que ele escolhe os seus 12. Em meio àqueles 12, Jesus então dá início ao seu ministério. A pregação do Evangelho foi uma coisa maravilhosa. A pregação do Evangelho e a explanação de Cristo Jesus e das palavras do reino de Deus encantava o coração daqueles que abriam para poder ouvir esta palavra, mas fazia com que o coração dos religiosos tremessem de raiva. Com o passar do tempo, os religiosos foram criando inveja de Jesus. Com o passar do tempo, eles foram criando raiva de Jesus. E Jesus sempre deu indícios aos seus discípulos. Jesus sempre falou aos seus discípulos dizendo: eu vou precisar morrer, eu vou ter que me entregar, eu vou ter que dar a minha vida. Mas os discípulos não entendiam o que Jesus estava dizendo. Jesus dá início ao seu ministério. Jesus ele cura os cegos, Jesus dá vida aos mortos, Jesus cura os leprosos, Jesus prega as verdades do reino dos céus, apontando para nós que há algo extraordinário programado na eternidade para aqueles que dão ouvido à voz daquele que está pregando. Um belo dia Jesus disse assim para nós: ei, vocês fiquem tranquilos, porque está chegando a hora de eu partir. Mas vocês fiquem tranquilos, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eis que vou e vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vos buscar, para que aonde eu estiver, estejais a vós também. Jesus prega com autoridade. Jesus fala com autoridade. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Tem mais alguém que está sentindo a brisa suave do Espírito Santo aqui? Eu não sei qual é o mistério de Deus conosco aqui nesta noite, mas eu sei que daqui para o terminar desta pregação, algo extraordinário de Deus há de acontecer sobre nós, porque a brisa suave do Espírito Santo está no meio desta igreja. Coisa extraordinária é observar João apontando para nós os últimos segundos de vida de Jesus. João descrevendo as últimas 24 horas de vida de Jesus é uma das coisas mais extraordinárias que você lê na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que em uma quinta-feira Jesus olha para os discípulos e diz: vão preparem a última ceia, porque eu quero comer com vocês. A Bíblia diz para nós que Pedro e João preparam esta ceia. Jesus chega naquele cenário, come com seus discípulos a última ceia. Jesus come do pão, Jesus bebe do cálice. Aleluia. Aí a Bíblia diz assim que ele ora. Quando ele ora pelos discípulos. Mas eu gostaria de dizer, pastor Eusi, que Jesus naquela noite orou por mim e orou por você. Quando foi isso, pregador, que Jesus orou por mim e Jesus orou por você? Foi quando Jesus, no meio daquela oração, abriu a boca e disse assim: Pai, guarda e abençoa todos aqueles que pela tua palavra hão de acreditar em mim. Jesus orou por mim. Jesus orou por mim, Jesus orou por você.
Enquanto ele está comendo a última ceia, ele olha para os seus assim: há um de vós comigo na mesa que há de me trair. Eles começam a razoar, se perguntando: quem, Senhor, irá te trair? E Jesus diz assim: aquele que mete comigo a mão no prato, ele é quem há de me trair. Judas vende Jesus por simples 30 moedas de prata. Ao sair da última ceia, o destino de Jesus é o Getsemane. O destino de Judas é ir o entregar para a cúpula judaica. Jesus está indo em direção ao Getsemane e ele deixa 10 na porta. Ele deixa o 9 na porta. E vai com 3 um pouco mais a fundo do Getsemane e diz para eles: ficai aqui e esperai e orai comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Os olhos de Jesus, simbolizando os olhos da águia, já deslumbravam o seu sofrimento que ele haveria de passar daqui a poucas horas. A Bíblia diz que Jesus dobra os seus joelhos, ora ao Pai, dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Oh, aleluia. Jesus volta, pega Pedro, Tiago e João dormindo. E alguns teólogos acreditam que esta oração de Jesus durou aproximadamente 1 hora. Porque quando ele volta, ele olha para os discípulos assim: nem 1 hora vocês podem vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E ele volta e faz a mesma oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. É quando a Bíblia registra para nós que o suor de Jesus começou a se tornar em pequenas gotículas de sangue. A medicina explica isso dentro de um processo biológico chamado hematidrose. Quando a pressão sanguínea e a vida do indivíduo é colocada a uma agonia tão tremenda, que a sua pressão sanguínea é elevada a uma altíssima pressão, que o suor se torna espesso demais, furando e causando certo tipo de lesões nas glândulas sudoríparas, proporcionando o indivíduo a suar pequenas gotículas de sangue. É nesta hora que o Cordeiro de Deus está agonizando, sentindo na boca o cálice amargo da morte, e ele ora: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele passa a mão na testa, está um suor espesso, meio escuro, gotículas de sangue. Ele diz: mas todavia seja feita a tua vontade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Teve uma escola de samba que disse assim que o diabo açoitou Jesus naquele dia, mas eu gostaria de dizer que eles estão errados, porque a Bíblia diz para nós que ao Pai agradou moê-lo pelos nossos pecados. No dia da morte de Jesus, a ira que era para cair sobre nós, ele entrou na frente e disse: eles não vão aguentar, mas eu pagarei o preço. Seja feita a tua vontade. Ora macalamassai. Olhe para mim. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: venham, é chegada a hora em que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores. Quando ele reúne os 11 e vai saindo pela porta do Getsemane, vem Judas com companhia limitada dizendo assim: é o trato, aquele em quem eu beijar, esse é quem vocês devem prender. Judas vem chegando, dá um beijo em Jesus. Quando ele dá um beijo, Jesus diz uma frase no pé do ouvido de Judas que o desmonta por inteiro. Ele diz assim: amigo, com um beijo tu traz o Filho de Deus. Jesus poderia ou não poderia jogar na cara de Judas
ele em 3 anos e meio. Mas quando Jesus, no ato da traição, diz assim: amigo, Jesus está dizendo para Judas: Judas, a sua traição não altera a consideração que eu tenho por você. Você me trai, mas eu ainda te tenho como um amigo. Eu pergunto ao senhor, caro pastor David, aqui nessa noite, se os senhores puderem me responder. Eu sempre gosto de pregar isso, todas as vezes que prego sobre esta mensagem, desde 2017. Qual a diferença de Pedro para Judas? Se o ato da negação de Pedro também se configura uma traição, a Bíblia diz que Judas encheu a sua alma de remorso, e remorso mata. Remorso traz culpa, remorso mina, remorso sangra. Mas a Bíblia diz que Pedro se arrependeu daquilo que ele fez. Por isso eu digo para alguns aqui nesta noite, neste Conjure de 2022, não tenha remorso pelos seus pecados, tenha arrependimento por eles. Remorso mata, arrependimento da vida. Olhe para mim. A Bíblia diz 2 coisas que eu gostaria de destacar ainda no Getsemane. Primeira delas, a Bíblia diz que os soldados chegam e perguntam assim: aonde está Jesus? Mesmo depois do beijo. Aí Jesus pula na frente e diz assim: eis aqui, eu o sou. Quando Jesus diz assim: eis aqui, eu o sou, a Bíblia diz que todos os soldados caíram em terra só pelo soar da sua voz. Responda-me, irmãos, por favor. Jesus, ele tinha ou não tinha poder suficiente para derrotar todos os seus inimigos? Mas Isaías já disse no perfil sofredor: como cordeiro mudo ele foi levado ao matadouro, e perante aos seus tosqueadores não abriu a sua boca para dizer alguma coisa. Quando Malco vai lançar a mão em Jesus, Pedro saca a mão numa faca que estava em sua cintura, dá na orelha de Malco. Jesus, com toda a humildade, pega a orelha do camarada, coloca no lugar, aplicando uma lição sobre Pedro. Pedro, você não será salvo pelo afiar da sua espada, mas você será salvo pela cruz do meio que está me aguardando. É pela cruz e não pela espada. Da quinta-feira à noite até a sexta-feira pela manhã, se deu início a um julgamento de Jesus. Jesus passou por pelo menos 6 julgamentos, até a hora de seu flagelo. 3 na vara religiosa, 3 na vara civil. Eles pegam Jesus na calada na noite e os levam para a casa de Anás. Da casa de Anás ele vai para a casa de Caifás. De Caifás ele é julgado e colocado perante o sinédrio. E durante o sinédrio a Bíblia diz que olham para ele e fazem a pergunta: tu és o Filho de Deus? Jesus diz assim: tu dizes que eu sou. Saiu o servo do sumo sacerdote, deu um murro, uma bofetada em sua cara e disse assim: é assim que você responde o sumo sacerdote? Durante toda a noite Jesus foi torturado fisicamente e psicologicamente. O julgamento de Jesus não foi um julgamento justo e nem com prerrogativas plausíveis perante os olhos do sinédrio para que ele viesse ser condenado. Mas o julgamento de Jesus perante as 3 varas civil, perante Pilatos, perante Herodes e perante Pilatos, mais uma vez, foi baseado em uma afirmativa falsa, de uma falsa testemunha comprada pelo sinédrio. Quando amanhece, Jesus é levado perante Pilatos. O primeiro julgamento civil. De Pilatos ele é mandado para Herodes. O segundo julgamento na vara civil.
de Herodes, ele é mandado para Pilatos mais uma vez, o terceiro julgamento da vara civil. Isso tudo da noite de quinta-feira, e eu estou dizendo que ainda é aproximadamente 6 ou 7 horas da manhã. Jesus não dormiu durante toda a noite porque eles não deixaram. Quando amanheceu o dia, o levaram para ser julgado. Perante Pilatos, Jesus é interrogado, e Pilatos olha para ele e diz assim: você é o Filho de Deus? E ele olha para ele e diz assim: você está dizendo que eu sou? Pilatos olha para ele e diz assim: você não vai me dizer nada não? Você não está vendo que na minha mão tem poder para te condenar ou te salvar? Jesus olha para ele e diz assim: Pilatos, deixa eu te dizer um negocinho. Você não teria poder se do alto meu Pai não tivesse lhe concedido. E deixa eu lhe dizer mais uma coisa: o meu reino não é deste mundo. Daqui eu não sou, senão os meus estariam pelejando por mim nesta hora. Jesus sentia a fúria dos homens. Jesus sentia o abandono dos seus amigos. Jesus sentia o peso da negação de Pedro. Jesus sentia a marca da traição de Judas. Perante Pilatos, Jesus está sendo julgado. Quando Pilatos, em uma última tentativa de agradar aos judeus, e também em uma última tentativa de não condenar a Jesus, ele pega Barrabás, coloca em um lado da balança Barrabás, o terrorista, do outro lado Jesus, o servo sofredor, e pergunta à multidão: quem vós quereis que soltais nesta Páscoa? E eles dizem: solta Barrabás. E o que eu faço com Jesus? Crucifica. A Bíblia diz que Pilatos sabia que por inveja o sinédrio estava o entregando. Pega Jesus, solta Barrabás. Pegando Jesus, o entrega a soldados romanos, que vão aplicar algumas quarentenas a Jesus. Por que algumas? Porque era lícito a um soldado dar 40 chibatadas. Só que ele poderia muito bem dar 39. Olhe para mim. E passar para o próximo. Eles não estão batendo em Jesus com certo tipo de chicotes que vemos em nossas roças, para poder fazer o cavalo andar mais rápido, não. Eles estão flagelando Jesus com um azorrague romano, tiras de couro, esferas, objetos cortantes, pedaços de ossos, que causam hematomas internos e rasgam a pele externamente. A cada açoite que o soldado romano dava, pedaços de carne eram arrancados de uma só vez. De formas que alguns dizem que algumas partes internas de Jesus, das suas costas, ficaram expostas após o seu flagelo. Uma coroa de espinho colocada na sua cabeça, com espinhos de cerca de 30 polegadas. Um caniço em suas mãos. E eles vão dizendo: salve o rei dos judeus. Quando se pensa que o sofrimento estava terminado, e Pilatos diz: vou soltar, a multidão diz: crucifica. Colocam sobre Jesus o patíbulo, uma haste da cruz que pesava cerca de 50 quilos. No estado de Jesus, não se acredita que ele seria capaz de carregar a cruz inteira, pois isso pesaria aproximadamente mais de 110 quilos. Um homem que não dormiu durante toda a noite, perdendo sangue como ele estava, fraco como ele estava, debilitado como ele estava, não seria capaz de carregar uma cruz inteira. Ele está indo na via dolorosa. Olhe para mim. A crucificação era um espetáculo. Um corredor está
posto na cidade. Cruz nas costas. Vão sobre ele xingamentos, cuspidas, bofetadas, arremessam nele objetos. Mas o cordeiro está indo para o matador. No olhar de Jesus era como se você enxergasse o globo terrestre. E ele vendo cada homem e mulher que nasceria na humanidade. No meio do caminho ele cai. Falta forças em seu corpo. E pega um certo Simão Cirineu para o ajudar a carregar a cruz até o Gólgota. O cenário agora é o Monte Cavém. Pregos em sua mão direita, prego na sua mão esquerda. Um prego prende os seus pés. Ele é colocado na cruz. A cruz ela é erguida da seguinte forma: prega-se a arte vertical, horizontal, coloca-se o homem pregado no chão, e de repente havia um certo tipo de buraco, e eles erguiam a cruz. Quando ela encaixava no buraco, o corpo de Jesus pendeu para a frente, rasgando parte das suas mãos e pés, lhe proporcionando dores inexplicáveis. E o cordeiro, pastor Elzi, enquanto isso alguém lá embaixo está dizendo assim: esse homem aí que diz que salva todo mundo e não pode salvar a si mesmo. Eles não entenderam que a glória de Jesus não estava em sua vida perpetuada na terra, mas a glória de sua vida estava em se entregar no madeiro, para depois de 3 dias voltar a tomá-la e salvar a humanidade. Olhe para mim. De repente o cordeiro abre a sua boca e ele diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O camarada que estava do lado de Jesus começou a enxergar nele um rosto sereno de salvação. Aí ele olha e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus dá uma olhadinha para ele assim, ainda resgatando forças, e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O relógio está próximo a marcar as 3 horas da tarde. Salmos 49, versículo 8 diz que caríssimo era o preço da redenção da alma humana, e ninguém seria capaz de pagar. De repente o cordeiro enche o seu pulmão de ar, e como último suspiro de vida, ele solta o grito que revolucionou a história. Ele enche o pulmão de ar, ele busca a última força e grita: Tetelestai! Que é isso, pregador? Ele está dizendo: Pai, a dívida está paga, o preço está pago, a alma está comprada.
Quando Jesus ele grita tetelestai, uma primeira coisa está acontecendo. E qual é ela, pregador? Colossenses capítulo 2, versículo de número 14, diz que havia uma cédula de acusação para nós. E esta cédula aqui no original quer dizer queirografar, ou documento assinado de próprio punho. O que é isso, pregador? Havia um documento com acusações contra você, e você não tinha condições de pagar para que você fosse liberado desta sentença. Mas Colossenses capítulo 2, a partir do verso 14, diz que Jesus pegou a cédula de acusação que havia contra nós e a cravou na cruz do Calvário, dizendo: tá pago, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago. Segunda coisa, havia sobre nós uma marca. A marca do pecado estava sobre a humanidade. A marca do pecado estava sobre a alma do homem. Mas Jesus, pagando o preço de resgate pela redenção da alma humana, com o sangue do Cordeiro nós fomos comprados. É por isso que Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18 e 19, ele diz: ó irmãos, porque não foste com ouro, prata e nem rubi, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Cristo Jesus, que verteu na cruz do Calvário. Aí de repente vem João tendo as visões do fim. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 15. João, versículo de número 15, ele diz para nós que ele viu um grande coral, e esse grande coral apontava para Deus, apontava para Cristo, e dizia: digno és de tomar o livro e desatar os seus 7 selos, porque foste morto, e com teu sangue, teu sangue, teu sangue, compraste todos. Quando Jesus grita tetelestai, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que é isso, pregador? Pelo sangue do Cordeiro nós fomos guiados de volta ao relacionamento profundo para com o Pai. Pelo sangue do Cordeiro hoje você tem acesso direto à presença do Todo-Poderoso. É por isso que o escritor anônimo de Hebreus capítulo 10 versículo 19 diz: tendo pois ousadia, irmãos, para adentrar no Santo dos Santos pelo precioso sangue do Cordeiro. Charles Swindoll diz que Deus construiu uma estrada que nos leva diretamente ao céu, e essa estrada foi pavimentada pelo sangue do Cordeiro. Eu lhe digo, caro irmão, aqui nesta noite, para você se achegar a Deus, para você se achegar ao céu, siga a marca do sangue, pise no caminho do sangue, trilhe o caminho do sangue. É Ele quem nos confere o lugar. O sol escurece, terra treme, Jesus morreu. Sexta-feira, 3 horas da tarde. Eles pegam Jesus, colocam no sepulcro. O Sinédrio olha e diz assim: esse charlatão, ainda quando estava vivo, disse que ele iria ressuscitar ao 3º dia. Coloque guardas na porta, pois os charlatões que o seguem podem roubar o seu corpo e dizer que ele ressuscitou. Mal sabia eles que o corpo de Jesus não seria roubado. O corpo de Jesus seria ressurreto. Sexta-feira, sábado, domingo pela manhã. Olhe para mim, não me tenha por um maluco.
Mas nenhum daqueles que o acompanhava acreditou de fato na sua promessa de ressurreição. Por quê? Marta e Maria, antes do raiar da manhã de domingo, estão no meio do campo com especiarias para ir embalsamar o corpo morto de Jesus. Se a atitude de quem ia crer que alguém iria ressuscitar. Quando elas chegam na porta do sepulcro, tem 2 soldados caídos como mortos ao chão. A pedra que tinha o selo de Roma dizendo ninguém abre estava removida. Uramalamassai. Aí de repente Maria olha para um ser de branco que ali estava e pergunta: onde está o meu Senhor? E ele diz: Maria, por que procura dentre os mortos aquele que já está vivo? Dê um toque nesse crente que está do teu lado e diga para ele: Jesus está vivo. É por isso que eu gosto de Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5. E só os crentes que amam Bíblia e Cristo Jesus vão dar glória a Deus agora. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se em obediência até a morte, morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer nome, para que no nome de Jesus dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Ele está vivo. Olhe para mim, não aplauda Jesus ainda. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus olha para Maria e diz assim: Maria, me faz um favor, vai e avise aos meus, avisa Maria, por favor, e diga para eles que eu não estou morto, mas eu já estou vivo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus foi o único homem na história que pegou um sepulcro emprestado na sexta-feira e devolveu no domingo pela manhã, porque ele não está mais lá. O trono está ocupado, o túmulo está vazio, o trono está cheio, o túmulo está vazio, o túmulo está vazio, o túmulo está vazio, o túmulo está vazio. O Rei dos Reis já está sentado no trono, o Rei dos Reis já está à destra de Deus, o Rei dos Reis está vivo. Rei dos Reis, o Rei dos Reis está vivo, o sepulcro está vazio, o trono está ocupado. Como assim que o trono está ocupado? Atos capítulo de número 7 diz que Estevão pregou um dos sermões mais cristocêntricos da história. Quando ele acabou de pregar, os algozes começaram a apedrejar, e enquanto Estevão está ajoelhado, ele dá uma olhada para cima, e quando ele dá uma olhada para cima, ele vê uma visão que o céu se rasgou, e de repente, quando ele vê o céu se rasgar, a sua visão ultrapassa o cosmos, e ele chega até o terceiro céu, e de repente ele vê Jesus assentado à destra de Deus. Ele está vivo. E agora, pregador, sua aparência é de açoites? A sua aparência é de um servo assim? Não, 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 não. O Rei dos Reis agora, seus cabelos são brancos como a neve,
Seus olhos são como chama de fogo. Seu rosto brilha mais do que o sol em sua refulgente glória. Ele está vestido de vestes brancas. Um cinturão vai em seu peito, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Não! O que eu vou dizer agora, eu não quero dizer em um tom fazendo um discurso de ódio. Não. O que eu vou dizer agora é defendendo a nossa bandeira. O que é que o Senhor vai dizer, pregador? Eu vou dizer uma coisa que talvez esteja entalado no grito de muita gente por aí. Porque se tem um pessoal que pode ir para a rua e fazer gesto obsceno com a imagem de Jesus, eu posso fazer deste púlpito um lugar para pregoar a verdade. E eu digo nesta noite: Jesus não é travesti. Olhe para mim nessa noite. Jesus não é não binário. Jesus não é homossexual. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pregue as suas ideologias, acredite nas suas ideologias. A imagem do nosso Cristo não será deturpada. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Para muitos a mensagem da cruz é loucura, mas para nós é o poder. Celebre aquele que está vivo agora. Adore aquele que está vivo agora. Seu Cristo não está pregado no madeiro. Seu Cristo não está no túmulo. Seu Cristo está vivo. Vivo. Abra a boca e solte o grito. Abra a boca e solte a voz. Abra a boca e solte o grito. Abra a boca e solte a voz. Ele. Levante as duas mãos lá em cima. Levante as duas mãos lá em cima. E quem é espiritual já começa a sentir. Dentro de poucos segundos, o sangue do Cordeiro cairá sobre nós. Algemas serão quebradas, pactos serão desfeitos, as correntes vão cair por terra em poucos segundos. E começa a partir de agora. Abra a boca, levante a mão, receba, receba, receba.
Tem fogo nos olhos, eu não